Alunos da turma ATM 45, eu retorno aqui com a nossa 10ª aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 2. E hoje nós iremos falar sobre erros e eventos adversos que podem ocorrer com o nosso paciente dentro de uma instituição de saúde, tá? Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida pode estar me questionando aí via portal, tudo bem? Então vamos lá. Erros e eventos adversos associados à saúde. As instituições hospitalares estão cada vez mais preocupadas em garantir um atendimento de qualidade aos seus pacientes. Então, muitas organizações, instituições, eles já trabalham com acreditação, né? E para se obter essa acreditação, né, como se fosse um selo de qualidade, de segurança naquela instituição, eles precisam seguir rigorosamente essas metas, né, esses passos de segurança ao nosso paciente. É claro que tem outros fatores aí, né, para se conseguir uma acreditação, né, questão de gestão, enfim, de segurança do paciente, tem vários fatores, mas tem que trabalhar nitidamente com as metas de segurança do paciente, tá? A segurança do paciente tem recebido destaque mundial com implementações de medidas de prevenção à exposição aos riscos e aos danos ao paciente decorrente da assistência à saúde. Então, não só aqui no Brasil, tá? Tanto que a gente estudou lá no início das metas internacionais de segurança do paciente, essas metas foi algo que surgiu mundialmente, né? E aí o Brasil, ele acabou se adaptando pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa aí, acabou se adaptando a essas 6 metas de segurança do paciente, tá? É importante compreender que erros acontecem principalmente devido às problemáticas no sistema organizacional e não somente porque o profissional cometeu erros. Então, alguns anos atrás, né, muitos profissionais eram mandados embora, né, por terem cometido algum erro, né, eram demitidos por algum erro, né? Mas atualmente, né, as instituições, elas têm uma visão de que se o erro aconteceu foi por conta de um erro de processo e não por erro de pessoas, né? Às vezes é um fluxo que não está estabelecido, um processo que não está adequado, e aí que o profissional acabou não sendo barreira para que aquele erro acontecesse, né? É fundamental identificar as fragilidades existentes no processo, adotando-se medidas preventivas, pois reconhecer a real dimensão dos problemas será uma oportunidade ímpar para o aprimoramento da segurança do paciente. Então, os erros e os eventos adversos que acontecem dentro das instituições de saúde, eles são analisados sim pelo núcleo de segurança do paciente. Então, esse núcleo, né, estabelece ações, metas, criam barreiras para que aquele erro, aquele evento não aconteça com outros pacientes. E até mesmo o núcleo de segurança do paciente que existe dentro das instituições, eles estabelecem algumas ações para eventos que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer, tá? Definição: evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente, podendo ser oriundos de danos intencionais ou não intencionais. Então, o evento adverso lá no meu paciente, ele pode ser sem dano, com dano moderado, né? Com dano grave, ou eu posso até ter tido aí um evento adverso que causou óbito no meu paciente, tá? Sem contar os near miss, né? Que near miss é quase erro. Então, quase fiz uma medicação errada no meu paciente, né? E as circunstâncias de risco, né? Isso também entra aí como um possível incidente, tá? Erros são definição não intencionais. Risco é a probabilidade de um incidente ocorrer. Então, um erro, eu não tenho a intenção de fazer uma medicação errada, mas sem querer eu troquei a medicação e fiz uma medicação errada. Isso é um erro. Eu causei um evento adverso no meu paciente. E risco é a probabilidade, por exemplo, desse paciente cair. Se o paciente tem uma queda, ele teve um evento adverso, né? Foi um impacto, né? Prejudicou aí meu paciente. Então, é um risco de queda, né?
Deixei aí para vocês, né, a separação aí dos tipos de incidente. Então, ele pode ser aí, circunstâncias notificáveis, né? Quando acontece esse evento, ele tem que ser notificado. Os near miss, né? Que não chegou a atingir o paciente. O near miss a gente chama de quase erro. Ele não chegou a atingir o paciente, mas ele poderia ter atingido. Um incidente sem dano, que é um evento adverso sem dano, né? Posso ter feito uma medicação errada no meu paciente, né? Ter administrado Dramin ao invés de pirona, mas esse paciente não apresentou nenhuma reação, né? Eu causei um evento, mas sem dano. Ou incidente com dano, né? Que é o próprio evento adverso mesmo. Eu causei algum dano ao nosso paciente. Aí só para resumir cada um desses tipos de incidente, né? Circunstâncias notificáveis. Incidente com potencial dano ou lesão, como desfibrilador numa sala de emergência que não está funcionando. Então, se não está funcionando, eu preciso notificar para que seja feito o reparo, o ajuste, né? Nós costumamos dizer também que essas circunstâncias notificáveis são circunstâncias de risco. Eu estou prevendo, né, que num futuro próximo eu posso precisar desse desfibrilador e ele não está funcionando. Então, a gente costuma chamar de circunstância de risco, por isso que ele precisa ser notificável, tá? Para que seja realizado o reparo aí do equipamento, do material, enfim. Near miss, incidente, né, que não atinge o paciente. Uma bolsa de sangue foi conectada no paciente errado e esse incidente foi detectado antes de ser transfundido. Então, o near miss é quase erro, né? Quase que eu administrei uma bolsa errada no meu paciente, né? Mas no momento que eu fui conferir a bolsa com a prescrição, a pulseirinha do paciente, eu vi que o nome estava errado, né? Então, foi um quase erro. Incidente sem dano. Incidente que atinge o paciente, mas não causa dano. Uma medicação errada foi administrada e nada aconteceu com o paciente. É um tipo de evento, né? Porque foi no paciente, mas foi um sem dano por não ter tido nenhuma reação. Isso também é investigado no núcleo de segurança do paciente, tá? Investigado na forma de que surjam ações para estabelecer barreiras, né? Para que esses tipos de evento aí não aconteçam, seja eles com dano ou sem dano. Incidente com dano, que são os eventos adversos propriamente dito, né? Incidente que atinge o paciente e resulta em lesão ou dano. Uma bolsa de sangue foi conectada no paciente errado e foi infundida e o paciente foi a óbito. Então, esse foi um tipo de evento adverso com dano que levou o paciente a óbito, tá? Evento adverso, ocorrência imprevista, indesejável ou potencialmente perigosa na instituição de saúde e pode ser classificado como leve, moderado, grave ou óbito. Barreiras para o evento adverso, né? Os erros. A gente costuma dizer, né, que o núcleo de segurança do paciente, a própria enfermagem, ela cria barreiras para que o erro não aconteça nesse paciente. Então, para que eu evite a medicação errada, uma das minhas barreiras é seguir os certos da medicação segura da enfermagem. Então, nome certo, dose certa, medicamento certo, prescrição certa, dosagem, tempo, enfim. Quando acontece um erro, a gente costuma até brincar, né, dizer que essas barreiras são como fosse queijo suíço, né? Que os queijos suíços, eles possuem algumas aberturas. Então, se o meu erro passou por essa abertura, a minha barreira não foi eficaz, né? Se mesmo eu seguindo os 9 passos lá, os 11 passos da medicação segura, e mesmo assim foi realizado um evento adverso por medicação errada, alguma coisa aconteceu. E aí todo esse núcleo, ele se reúne, né? Vai discutir esse caso, justamente para identificar quais foram os fatores que contribuiu a levar aquele erro, tá? Todos os eventos adversos devem ser notificados no Notivisa. Algumas instituições, elas têm serviço próprio, né, um sistema próprio de notificação. Então, tudo, né, que envolve aí a segurança do meu paciente, erros, eventos adversos,
o profissional de saúde, ele deve notificar a sua liderança, né, que teve esse evento, e aí justamente esse evento será analisado por um grupo para criar ações e barreiras para que não ocorra novamente, tá? Lembrando que as notificações possuem caráter educativo e nunca punitivo. Após notificação de um evento, é realizada uma investigação para criar barreiras, evitando assim futuros erros semelhantes. E só para finalizar a nossa aula aí, né? Eu deixo uma mensagem, né? Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. Então, eu guardo muito essa mensagem para mim, né? Eu aprendo muito com o erro de um processo, o erro de um profissional, né? Justamente para que eu não cometa o mesmo erro. Então, que nós possamos aí, né, aprender com os erros que acontecem aí dia a dia, seja com nós ou com algum colega profissional ou com algum processo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Para esse mês de setembro, as nossas aulas eram essas 3 mesmo, né? 3 dias aí de aulas, né? Espero que em outubro a gente possa retomar com as 2 aulas restantes dessa disciplina. Muitíssimo obrigada pela participação de cada um de vocês. Eu sei que nesse momento aí de quarentena, da pandemia, não está sendo fácil, né? Mas se cuidem, porque eu sei que em breve nós estaremos juntos aí novamente, ok? Beijo para vocês e até mais!